A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos estudar? Tem gente que está fugindo da escola, né? Chega aqui, a gente pega você. Glória a Jesus. Nós vamos estar dando continuidade ao processo que Elias estava vivendo. E se você se lembra, Elias estava embaixo de um zimbro e o Senhor enviou um anjo para acordar Elias. Então, olha para o seu irmão e diz assim: acorda, irmão. Acorda e fica acordado. Aleluia. Glória a Jesus. Elias viu grandes coisas. Elias viveu grandes coisas. Mas elas foram reduzidas a quase nada por causa da dor do seu coração. Vamos começar com o slide 99. Elias estava numa atitude de reclusão, na qual a maioria dos homens afunda ocasionalmente. Aí, homens, nós estamos falando de pessoa. Tanto seu coração quanto sua mente se tinham escondido, e não somente o seu corpo. Ele era prisioneiro de suas emoções negativas, e seu desespero o amarrava como uma corrente de ferro. Sua mente estava presa na pequenez da situação que o tinha vencido. Qual era a situação? Jezabel tinha mandado matá-lo. Mas ainda havia grandes vitórias a serem atingidas lá fora. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Todos nós, às vezes, somos atacados pela angústia, pela amargura, pela frustração de não saber o que fazer para resolver determinadas situações. E aí nos ocultamos, nos escondemos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Quando a gente é aprisionado por essas emoções, a gente pode ser arrastado para uma profundidade indesejável e, às vezes, difícil de retornar sozinhos. Então, vamos precisar de ajuda. E, às vezes, uma coisa muito pequena, ou uma coisa pequena, ela se torna tão grande por causa da angústia do coração, que ela nos faz prisioneiros. Alguém de fora pode pensar assim: mas eu não estou entendendo o porquê de tanta angústia, o porquê de você não conseguir caminhar, por que você não consegue dar andamento nos seus projetos. Quem está de fora pode até não entender, por ver uma situação muito pequenininha. Você já viu a formiga andando numa fruta? Uma laranja, uma maçã? Imagina aquelas formigas pequenininhas ali naquela maçã, perdida. Por quê? Ela, em relação à maçã, ela é muito pequena e ela não consegue ver o final. Então, ela fica rodando, 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 e, de repente, ela se sente até incapaz de achar um caminho para sair dali. Mas você, que está fora da situação, você consegue ver que a situação não é bem aquela. O problema não é tão grande assim. Mas quem está dentro do problema, às vezes não consegue ter essa visão. Você está entendendo? Então, quando você estiver aconselhando alguém ou conversando com alguém que está com uma angústia muito forte no coração, não diz assim: para de palhaçada, deixa de ser bobo. Não, ajude essa pessoa a encontrar o caminho, sabendo que você tem limitações.
Nós não podemos assumir para nós um peso além daquele que a gente consegue suportar. Só Jesus carregou todo peso. Nós temos uma tolerância, uma força limitada para isso. Então, a gente voltando para Elias, a gente vê a queixa que Elias faz para o Senhor, pedindo a morte, dizendo: eu não quero mais ser profeta, é tudo muito puxado. Ele fez isso baseado no exagero por causa da angústia do seu coração. Porque ele não era o único que tinha sobrado em Israel. Outras pessoas tinham ainda permanecido firmes no Senhor. Mas ele estava impaciente, porque ele achava que ali naquele momento que Deus desceu fogo do céu, tudo estaria resolvido. E, no entanto, não foi assim que aconteceu, porque Deus tinha um outro jeito para fazer acontecer. Olha para o teu irmão e diz assim: o seu jeito nem sempre é o de Deus. Ah, fala isso para alguém. Porque isso é um tapa na cara para a gente, não é não? Porque a gente já define um jeito de Deus agir. E aí Deus não faz, o que a gente faz? E Elias estava nessa situação. Agora no slide 100... Elias, ele vai para o Monte Horebe. Leia comigo, abra sua Bíblia, 1 Reis 19. Vamos ler do versículo 8 até o 18. Vamos fazer a leitura toda, depois a gente explana sobre ela. Quando achar, diga aleluia. Glória a Deus, então vamos ler. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ele saiu ali de debaixo do zimbro, tá? O anjo trouxe a comida, a água, então ele comeu e bebeu, e agora ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000,
todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Você vê que logo no início desse texto, diz que Elias, com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? 40. 40 já é um número significativo na Bíblia. 40 é o número dos testes. Olha só. Coloca o outro slide. Já colocou? Colocou. No dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Depois, existem outros, irmãos, eu trouxe alguns exemplos. A duração dos espias, do tempo que os espias passaram na terra prometida, avaliando a terra, 40 dias. O povo de Israel permaneceu peregrinando no deserto 40 anos. O texto diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Quem era culpado de promover contenda recebia 40 açoites. Acho que a gente vai restaurar essa lei. Não é não? Pode não, né? É melhor não, né? Deixa quieto. Moisés passou 2 períodos de 40 dias em jejum na presença do Senhor, por ocasião do recebimento das tábuas da aliança. 101, slide. A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian e 40 anos no deserto. Elias ficou quantos dias sem comer? 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Você vê a prova que todos eles estão passando. Davi reinou 40 anos sobre Israel. O reinado de Salomão foi também de 40 anos. Nínive teve um prazo de 40 dias para se arrepender com a pregação de Jonas. Jesus, depois de ressuscitado, permaneceu com os seus discípulos 40 dias. 40 nos mostra um tempo de teste, um tempo de tolerância. Nós podemos até nos abater, é natural. Mas existe um tempo para recuperação, para restauração. Deus não quer que a gente fique prostrado definitivamente. Há um tempo para a gente se abater, mas há um tempo para a gente se recuperar. O tempo que você está vivendo é um tempo de teste. Não é um tempo permanente para a sua vida. Porque se for permanente, eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus de novo no seu coração. Porque Deus restaura. Você acredita nisso, irmão? Deus restaura. A angústia do seu coração pode até parecer que Deus não está trabalhando, engano seu. Deus está te dando um tempo, mas olha que Deus está te dando um tempo. Não é para ficar nele toda a vida, não. O percurso que Elias estava fazendo agora, pode botar o slide 101B, era de 280 quilômetros, que você já conhece, que é o percurso que ele estava lá em cima, ele veio descendo e agora ele tinha que chegar até o Monte Horebe, que era na península do Sinai, 280 quilômetros. Se ele fizesse isso sem parar, ele faria num tempo menor. No entanto, pelos 40 dias que ele andou, ele foi fazendo uma pausa, porque a gente supõe que ele precisava de um tempo para descansar
e um tempo para recarregar as baterias espirituais. Ele não precisou comer, porque com a força daquela comida, ele caminhou, diz a palavra de Deus. No entanto, ele precisava fazer uma manutenção da sua recuperação. Irmãos, aqui ninguém é robô, ninguém é de ferro. Depois de um gás na sua vida, precisa fazer essa manutenção. Porque senão, você retrocede. Até a criação, a palavra de Deus nos diz que ela tem uma manutenção. Deus não criou a terra, virou as costas e diz, já criei. Não, ele está com a terra na palma de suas mãos e todo o universo, e ele faz a manutenção de sua criação. Então, Elias levou 40 dias, podendo até fazer em menos, porque ele era humano. Apesar de estar revestido do poder de Deus, ter se alimentado de uma comida divina e poderosa, que lhe matou a fome, ele precisava descansar e recarregar as baterias. Como é que está a sua bateria? Está boa? Está totalmente carregada? Ou está pi, 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 pi? Sabe o carro no frio, nesse frio? Então você liga o carro... O bicho às vezes não vai. Antigamente, quando eu tinha um fusquinha, irmão, era uma benção. A gente já deixava na descida, só dava um empurrãozinho e pegava no tranco. Você está precisando pegar no tranco, irmão? Jesus hoje vai recarregar a sua bateria. Aleluia. Aleluia. E o Senhor disse, vai até Horebe. Coloca a foto aí, o 101C. Esse aí é a visão do Horebe. Quando ele chegasse lá, ele ainda ia ter que subir o monte. Mas o que Davi fez? Ou Elias. Está falando Davi, é? Ninguém faz assim para dizer, errou, né? Ou você não estava prestando atenção? Ah, estava ligado, né? Geração está ligada? Quem não é da geração, não tenta não, irmão. Deixa dar certo. Glória a Jesus, aleluia. Quando Elias chega no Sinai, você está pensando que ele vai fazer o quê? Comeu aquela comida que durou, saciou a fome 40 dias e 40 noites. Deu uma paradinha no deserto para descansar e recarregar a bateria. Pô, ele vai chegar ali no Horebe, ele vai derrubar tudo. Ele entra numa caverna. Ele ainda não estava pronto. Ele queria ir na força. Ele dizia, agora eu vou. Caminhei já esse tempo todo. O Senhor me revestiu. E quando chega em Horebe, ele entra numa caverna. Ele ainda precisava de um tratamento espiritual e psicológico. E ele queria se ocultar. Porque quando a gente não está bem, a gente não quer falar com ninguém, né? É desse jeito. A gente quer passar como se fosse um fantasma. Ninguém me vê, ninguém olha para mim. Porque naquele dia você pode estar lindo de morrer. Aí se alguém chegar e dizer assim, tá bonita, hein? O que é? Tá acontecendo o quê? Não, só estou dizendo que você está bonita porque ontem eu não estava, não? Né? Para de graça. Ah, para de graça. Elias precisou ir para a caverna porque ele não estava pronto para ouvir o que Deus queria falar com ele. Por quê? Quando tirou Elias de debaixo do zimbro, falou assim, Elias, vamos embora, levanta, come, porque ainda há muita coisa para você fazer. Mas ele chega no lugar que ele tinha um encontro com Deus para saber o que ia fazer e ele se esconde de novo na caverna. Deus queria lhe transmitir a mensagem, lhe explicar
explicar o que precisava ser feito, mas o coração enganoso de Elias ainda não estava pronto. Ele precisava de um pouco mais de tempo com Deus. E aí Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro de uma caverna? Isso aqui é lugar de profeta? Já te tirei de debaixo do zimbro. Agora tu entra numa caverna. Você está querendo também ficar nutrindo no seu coração o medo, o temor, a angústia, a depressão. Você está alimentando isso. Você está achando que isso é uma causa perdida? Elias sabia que era Deus. Elias sabia da capacidade de Deus. Elias sabia que Deus podia mudar tudo, mas ele queria ficar angustiado. Ele estava ali perdido. Você está na sua caverna psicológica, tá, irmão? Tá não, né? Nem olha para o lado, para ninguém olhar para a sua cara e te ver. Está escondido na tua caverna? Está com medo de sair? Está com medo de lutar? Está com medo de começar a missão que Deus te deu? Está com medo do quê? O Senhor está perguntando: o que você está fazendo dentro da caverna? No versículo 10... Elias começa respondendo a Deus, quando ele faz a pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele começa respondendo a Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Começa a explicar a Deus todos os seus esforços, tudo aquilo que ele fez para manter o culto ao Senhor em santidade. E aí ele começa a reclamar: Acabe, Jezabel, o Senhor sabe, né, o que eles fizeram. Então, Senhor... Só que ele esqueceu que Obadias tinha guardado 100. E disso ele já sabia. Mas isso parecia que não tinha importância naquele momento. Irmão, está vendo a posição de um coração amargurado? Um coração angustiado? Por isso, quem está nessa situação deve ficar quieto, sem querer falar nada, porque o teu coração não te deixa ver as coisas que Deus faz, o que Ele fez antes e te trouxe até aqui. Você esquece. Ele ainda não sabia que tinha os 7.000, tá? Mas ele sabia que tinha os 100 profetas que foram guardados por Obadias. Mas também, se ele soubesse dos 7.000, não ia fazer muita diferença por causa do estado psicológico dele. Ele talvez estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu fui tão zeloso, eu fiz tudo tão direitinho, eu quis fazer tudo tão direitinho. Tipo assim, mas o Senhor pisou na bola. O Senhor não correspondeu. Porque se o Senhor tivesse feito, aquela rebelião não teria acontecido. Os profetas não teriam sido mortos, que a gente lê aqui no versículo 10, que mataram os teus profetas à espada. Isso não teria acontecido, o culto ao Senhor não teria sido descontinuado. Até parece que o Senhor tinha abandonado Elias, que não estava se importando mais com ele. Já se sentiu assim? Feche seus olhos. Peça perdão a Deus por esse sentimento que passou no seu coração. Diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa, o meu coração é enganoso. O meu coração oculta da minha mente todos os benefícios que o Senhor fez. O meu coração enganoso me faz esquecer de todos os livramentos que o Senhor me deu. O meu coração enganoso me faz me manter, me faz ficar distante do Senhor, da sua graça, do seu poder, querendo me esconder em cavernas. Enquanto o melhor lugar para me esconder é debaixo das mãos do onipotente Deus, à sombra do Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso coração. Aleluia.
E aí o Senhor, no versículo 11, o Senhor, apesar de todas as coisas, Ele tem uma paciência tremenda com a gente. No versículo 11, Deus diz para Elias: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Ele disse assim, eu continuo aqui, sai daí do seu lugar. Sai da onde você está e se coloque perante o Senhor. Elias então sai da caverna e chega no lugar, um lugar sagrado, irmãos, o mesmo lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde experiências maravilhosas foram vividas por Moisés. E agora aquele lugar estava aguardando Elias, para que ele pudesse viver as experiências poderosas também. Não é no lugar que você está, é no lugar que Deus está. E ele diz, sai da onde você está e chega aqui. Chega aqui para experimentar algo divino. Algo que pode mudar a sua vida, a sua visão. E aí o que acontece? Primeiro, um terremoto. E terremoto você sabe que derruba tudo. Sacode toda a terra, tira as pedras do lugar. Faz pedras que estão soltas rolarem. E ele sacode aquilo tudo, depois vem o vento. E depois vem o fogo. E começa a acontecer a manifestação de Deus, um após o outro. O terremoto que abala tudo, o vento que derruba as coisas, o fogo que consome todas as coisas. E tudo aquilo podia estar acontecendo já no coração de Elias. Deus não precisava manifestar nada visivelmente. Por quê? Porque Deus já havia mostrado a Elias que ele era capaz de todas aquelas coisas. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler dos versículos 16 a 18. Há muitos anos atrás, antes de Elias, aconteceu isso. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. E todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. É a manifestação do poder. É a manifestação da glória. Porque Deus, quando se aproxima, tudo se abala perante a glória e o poder do nosso Deus. E aquele povo, na época de Moisés, tinha visto isso acontecer. Não quis subir no monte, quis estar de longe, vendo o que estava acontecendo. Mas Elias não, Elias estava lá no monte. Ele estava no meio da manifestação. E aí no versículo 12 vai falar do fogo. Um grande incêndio seguiu ao terremoto e foi aterrorizante. Mas Deus não estava no terremoto. Era a manifestação do seu poder, mas Deus não estava no terremoto. Deus não estava no vento. Era a manifestação do seu poder, mas Deus não estava no vento. Deus não estava no fogo.
Era manifestação do poder de Deus, foi causado pelo Senhor, mas Deus não estava no fogo. Que coisa interessante isso, né? Se a gente tivesse tempo para trabalhar bastante isso. A manifestação do poder nem sempre manifesta a presença. E aí, como nós lemos, surge uma voz mansa e delicada. No hebraico, literalmente diz, um som de gentil silêncio. O silêncio tinha algo a dizer. Às vezes, irmãos, a gente precisa do silêncio. Parar de falar. Parar de dizer o que você acha. Parar de querer definir as coisas, as situações, o tempo. O silêncio tem mensagem a nos declarar. Mas nós não queremos ouvir, nós queremos apenas a manifestação. O vento, o terremoto e o fogo eram precursores da presença divina. No Antigo Testamento, era a teofania que estava sendo acompanhada da manifestação. A teofania é a manifestação visível de Deus. E para que o povo pudesse ver Deus, eles precisavam da manifestação. Você precisa da manifestação para ver Deus com você? Você precisa de terremoto, de fogo, de vendaval para saber que Deus está com você? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É você que não está no lugar que eu estou. Aleluia! O Senhor diz, sai daí. Sai da caverna e vem para cá. Algumas vezes a ostentação e o barulho imitam a espiritualidade, mas não representam a presença divina. John Gill, para falar desse versículo, ele diz assim: uma voz não rouca, mas gentil, mais como um ciclo do que como um rugido, algumas vezes suave, fácil e musical. O Targum fala das vozes que louvam a Deus em silêncio. O Evangelho é uma voz gentil de amor, graça, misericórdia e paz. Se a lei foi acompanhada por relâmpagos e terremotos, bem-aventurados os que ouvem a voz tranquila do Evangelho. O Evangelho precisa ter efeito na nossa vida, irmãos. A mensagem do silêncio precisa nos convencer que essa palavra é real em nós. Que o que foi dito acontece. E que não temos que duvidar, que questionar, que ficar embaixo de zimbro chorando, ou dentro de caverna nos ocultando, com medo do que vamos sentir se fizermos. E aí sentimos porque não fazemos. Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu falei aqui do Targum. Targum são comentários e traduções da Bíblia hebraica que foi escrito após o Segundo Templo, entre o Segundo Templo e a Idade Média. Então, é um compêndio, né, dos comentários bíblicos. Elias sabia ouvir o som da voz mansa e suave. Tem um hino que me lembrei agora. Mansa
manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele as portas te espera velando. Vela por ti e por mim. Imagine o som dessa voz para Elias. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador, vem. Aleluia! O Senhor está falando conosco e está nos chamando. Saia da caverna. Você pode ouvir Deus? Se afaste do barulho. Se afaste da correria, da vida ocupada. Dá atenção à voz suave e sublime do Espírito Santo. Responder a Elias daquela forma, responder ao profeta do fogo daquela forma, era para sacudir Elias. E Deus estava dizendo para ele: eu preciso te contar o que você tem a fazer. E a gente precisa aprender, irmãos, que existe um tempo que a gente precisa exercer nossa paciência. Existe um tempo longo de sofrimento que às vezes passamos, porque Deus quer revelar seus desígnios e nós não estamos prontos para ouvi-lo. É uma lição difícil de ser aprendida, porque é complicado no meio do redemoinho a gente ficar quietinho e parado. Mas Deus quer falar conosco, às vezes, muitas vezes, assim. E nós não temos tempo para ouvi-lo, mas vamos dar continuidade. O relógio parou. Ali está dizendo que é 7:55. Só para mim. Para vocês, ele, ó. Glória a Deus. São 9:10. Dá tempo ainda de falar alguma coisa. No versículo 13... o início do versículo fala assim: ouvindo-a Elias ouviu a voz, entendeu que estava na presença de Deus naquela voz suave. E ele cobriu o rosto com um manto, com a sua capa, para se proteger da presença divina e em sinal de respeito. E aí ele saiu da caverna, para quê? Para ouvir mais. Você está ouvindo? Você está na caverna, você está me escutando, tá não? Agora precisa sair da caverna para ouvir mais. E Elias sai dessa caverna, e aí o que é que Deus fala com ele? No final do versículo 13, de novo: que fazes aqui, Elias? Já te perguntei. Você ficou lá. Eu sou zeloso. Eu tenho cuidado. Aí Deus chama ele para fora e repete a pergunta: que fazes aqui, Elias? Deus estava dizendo: não está vendo que é para parar de dar desculpa? Você não percebeu? Que você fica dando desculpa toda vez que eu te pergunto o que você está fazendo aqui? Ao invés de responder o que eu te perguntei, você fica falando outras coisas. E aí,
Deus faz a mesma pergunta do versículo 9 com o mesmo propósito do versículo 9. Me responde aí, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí, Elias, quando encobriu o rosto, ele encobriu também, irmãos, por respeito. É um costume, né? Na Ásia, a pessoa cobre o rosto com respeito. Na Europa já se faz diferente, né? A pessoa descobre o rosto por respeito. Quem usa chapéu, quando vai cumprimentar alguém ou quando chega em algum lugar formal, ele retira aquilo. Então, são costumes diferentes. E aí, o versículo 14, Elias fala a mesma coisa do versículo 10, irmãos. Olha aí. Eu tenho sido zeloso, extremo pelo Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirá-lo. Está difícil, Elias, te tirar dessa postura, hein? Que complicado você, um cara tão prático. De repente ficou amarrado nesse redemoinho, irmão. Parecia que ele estava andando em círculo. E Deus dava um empurrãozinho para ele sair para fora, ele vinha para... Está parecendo você não, né? Ele vinha para a mesma coisa. Não, não é isso que eu estou perguntando, meu irmão. O que você está fazendo aí? Não, mas Deus, olha só, eu trabalhei tanto e aí, ó, não me deram valor. Não me deram, não fizeram, Senhor. Olha para o teu irmão e diz aí, o que você está fazendo aí, irmão? Olha para ele. Pergunta para ele quantas vezes Deus vai ter que te perguntar sobre isso. Para de dar desculpa. Fala para você mesmo, para de dar desculpa. Você sabe que é desculpa, né? Olha aí o slide 103. Aí Deus fala com ele. Depois que ele reclama de novo, o Senhor fala com ele no versículo 15. Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Caramba! Andei 280 quilômetros até chegar em Horebe. Deus agora manda eu voltar para ir para Damasco. Lembra da Síria? Tem algum mapa aí para trazer de volta? Damasco, é lá na Síria, irmão. O último mapa que eu coloquei. Não, bota aquele outro da caminhada dele, que a gente já... Aqui. Ele estava lá em Deus mandou ele vir para o Monte Horebe. Aqui para a península do Sinai. Agora Deus diz assim, vai, toma o teu caminho de volta e vai para Damasco, que é lá em cima, depois daquele pedaço que a gente não vê mais. Aí ele, o quê? 640 quilômetros? Deus está dizendo, achou muito andar 280? Achou muito andar 280? Volta ao teu caminho. Deus estava dizendo, vai se movimentar. Vai fazer 640 quilômetros. Quase 3 vezes que você andou. Sabe por quê? Quando você fica parado, você cai na mesmice, você fica angustiado, você entra num ciclo vicioso. Então sacode a poeira, se levanta, volta o teu caminho, que tem trabalho para você fazer. O Senhor estava dizendo, para de graça, se mova. Pare de ficar remoendo as coisas. Deixa o passado no passado. Deixa Jezabel no palácio dela, ameaçando quem quiser. Sou eu que te chamo, Elias. O que é que você está fazendo aí? Aleluia! Você está entendendo, irmão? Se você achou que fez muito até agora, Deus está dizendo, sai da caverna, que agora eu vou te mostrar o que é trabalhar.
Bota 103, por favor. Deus, então, dá a missão. Dá a missão para Elias. Ungir Azael sobre rei da Síria. Mas eu sou profeta de Israel. O que eu vou fazer na Síria? Irmão, se Deus te manda, você vai além do seu chamado. Ungir Jeú sobre rei de Israel. E ungir Eliseu como profeta em seu lugar. O trabalho de Eliseu seria trabalhar no Reino Norte. Ajudar a direcionar o povo a voltar para Deus. Porque, nesse período de tempo, o Reino Sul estava sendo governado por Josafá, um homem temente a Deus, um homem que estava conduzindo prudentemente o povo do Senhor à adoração do Senhor. Essas 3 unções provocaram uma mudança drástica no destino de Israel. Por quê? Porque Elias aceitou o chamado de sair da caverna, voltar pelo caminho e triplicar o tempo de sua caminhada com o Senhor. Não há registro na Bíblia sobre a chegada de Elias até Damasco, mas toda a missão foi completada por Eliseu. Então, significa que Eliseu, escolhido pelo Senhor para ajudar Elias na sua tarefa, no seu ministério, completou a missão de Elias. Então, irmãos, quando você estiver auxiliando no ministério, seja o ministério geral da igreja, seja o ministério de jovens, seja o ministério de homens, seja qual for, a chamada é para você completar a missão. E não para derrubar tudo e fazer de novo. É para completar. Quando o Senhor te chamar para algo específico e novo, aí sim você vai fazer de modo totalmente diferente. Então, ele ungiu Jeú como rei de Israel. E Jeú vai remover Acabe. Com muita violência, mas vai remover Acabe. Vai trazer morte para ele, para Jezabel e para a sua casa. E aí, Eliseu, que fez a unção de Jeú, fica como sucessor de Elias, porque recebeu o seu manto. E aí não vai dizer como foi feita a unção de Eliseu, mas possivelmente em toda aquela cena de que Eliseu recebe a capa de Elias, aí aconteceu também a sua unção. Nós vamos, para concluir, no versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ele está falando do remanescente fiel de Israel. 7.000 homens. Apesar de estarem escondidos na caverna, apesar de estarem em silêncio para poupar a sua vida, esses 7.000 foram o núcleo do movimento de reforma espiritual daquela nação. Deus estava restaurando a santidade de Israel com aqueles homens que ficaram guardados. Se você está guardado, saiba que tem um motivo para você estar guardado. Sem propósito, você está escondido só no porão. Com propósito, você está no núcleo de ação do Senhor Jesus. O que acontece, irmãos? Aqui, apesar da apostasia, sempre haverá poucos fiéis que vão poder começar tudo de novo. O nome do Senhor nunca será apagado. O nome do Senhor nunca será escondido. E aí eu vou ler com você, em Romanos, capítulo 11. Abra comigo. É importante você ter a sua Bíblia aberta para fazer as suas anotações. Risca no cantinho da sua Bíblia. E esse aqui você vai precisar escrever
escrever assim do lado, ó, a restauração de Israel. É um texto que nos liga a todo esse processo que Elias está vivendo. Capítulo 11 de Romanos, versículos de 1 a 4. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo usa a ilustração do remanescente que não se prostrou diante de Baal, para mostrar que nunca deixará de haver judeus que se convertam ao Senhor. Uma vez, tristemente, eu ouvi de um cristão: os judeus serão jogados fora. Os judeus não servem para nada. Irmãos, servem sim. Tem um chamado especial. Nem todos aceitaram a Jesus, mas a palavra de Deus diz aqui, Paulo nos informa, que existe um remanescente fiel, aleluia, e que Deus está salvando. Hoje o número de judeus messiânicos, eles têm aumentado. Deus está fazendo uma obra do mesmo jeito que salvou Paulo, salvou Pedro, salvou João, era tudo judeu. O Senhor hoje continua trabalhando, do mesmo jeito que trabalhou no tempo de Elias. Amém? Nós vamos encerrar aqui o nosso culto. Eu vou encerrar? Então, nós vamos orar e eu quero convidar você a se colocar em pé. Deixa a oração sendo gravada. E eu quero orar com você. Se você puder deixar a sua Bíblia, fechar os seus olhos. Se você puder agora ouvir a voz de Deus. Trazer à sua mente o que Deus lhe falou nesta noite. O que você está fazendo nessa caverna? Senhor Deus, nessa noite, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos o seu chamado. E nós queremos dizer para o Senhor, apesar de todo o temor do nosso coração, nós não vamos nos esconder em cavernas, porque sabemos que tem uma missão para cada um de nós. Se achávamos que não teríamos força para chegar até aqui, Senhor, nós sabemos que o Senhor é capaz de nos levar muito além daquilo que imaginamos ter força. Muito além daquilo que imaginamos que somos capazes de fazer. Então, leva-nos, Senhor. Leva-nos, nos envia para onde o Senhor precisa do nosso talento, do nosso dom, da nossa presença. Senhor, não importa apenas a manifestação do seu poder, nós queremos a presença do Senhor. Nós queremos entrar na nuvem de glória, na escuridade, como diz a palavra, para estar com o Senhor. Então, Senhor, receba este povo que está aqui nessa noite.
Ele veio, Senhor, esse povo veio para ouvir a sua voz e recebeu a sua palavra. Que ela esteja guardada em nosso coração. Que ao descansarmos, Senhor, ela continue soando suavemente, aleluia. Suavemente em nosso coração, em nossos ouvidos, tratando a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas fragilidades e fraquezas, Senhor. Trata conosco segundo a tua vontade. Ó Espírito Santo, nós damos liberdade, autorização para que o Senhor possa tratar a nossa vida. Nós o desejamos e nós o amamos. Leve-nos em paz aos nossos lares. E que a graça do Senhor esteja sempre conosco, porque é só o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Coloque sua mão para receber. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz... Então aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, diga aleluia, glória a Deus enquanto aplaude. Não esqueça, querido, do nosso culto. Aleluia.